Vou colocar uma pergunta aqui, Enki, da Ra. Enki, os mantras podem alterar as emoções que a pessoa vivencia? E aproveitando a deixa dela, eu fiquei curiosa para saber os benefícios dos mantras, porque você falou sobre a emoção de ansiedade, melancolia. Então você pode falar um pouquinho também. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Ra. Os mantras podem alterar as emoções que a pessoa vivencia? Podem, mas sobre quais termos? Como que isso ocorre? Lembrando que a base do conceito do mantra é para que a gente atinja a percepção dos sentimentos e, por que não dizer, da consciência, da nossa essência, o eu superior, o nome que vocês quiserem dar, tá bom? Do divino, Deus. A proposta, o fundamental de um mantra é fazer com que a gente tenha essa percepção direta do tal divino. Então é sair desse jugo da mente. Então quando eu faço um mantra, a proposta essencial é fazer com que eu experimente algum tipo de sentimento. Não necessariamente amor, essas coisinhas que eu estou falando, mas a sensação pura e simples, entre aspas, de ser, de existir. Para além das atribuições que a gente coloca como personalidade e para além das identificações que a gente tem com o corpo. Vou dar um exemplo um pouco mais palpável para não ficar um papo muito filosófico. Quando vocês veem o pôr do sol, em alguns momentos o pôr do sol pode trazer na gente uma sensação de profunda plenitude, de profundo silêncio. A gente entra num processo contemplativo, muitas vezes, que a gente não percebe que na hora, em determinado momento, o que sobra é só uma sensação pura e simples de que a gente é. A gente só se reconhece. A gente não tem a mente flutuando ou trabalhando, não tem pensamento. É só uma sensação de um carinho profundo ou de um bem-querer profundo e uma certeza de que a gente é. A gente não lembra que a gente tem dívida ou que a gente tem grana sobrando. A gente não lembra que a gente é bonito ou feio, que a gente está gordo ou magro. A gente não tem a sensação nem da fome, nem do sono, nem do cansaço. Só há uma sensação profunda e estável de uma autopercepção, de que eu sou. Só isso. Isso pode durar alguns minutos, pode durar alguns segundos, pode durar um átimo de segundo. Não importa o tempo que essa experiência dura, mas ela gera uma referência concreta dessa percepção de que nós somos, tá? Então, o propósito do mantra e da meditação e de tantas outras práticas yogis é fazer com que a gente se torne cada vez mais assenhorado deste estado em que a gente tem a percepção profunda, ampla e livre das amarras emocionais, das amarras sensoriais. Não é que a gente não vai sentir o corpo, não vai sentir um apertão, não é isso. Mas é que isso não vai ser mais um foco de identificação tão profundo. A gente não vai nem se identificar com o corpo astral, corpo mental, tudo, nada dessas nomenclaturas. A gente vai se sentir de verdade assenhorado da nossa real natureza, ok? Então, o mantra ele vai atuar diminuindo ou mudando as emoções da pessoa a partir do momento em que cada um de nós construa, pela experiência que o mantra pode nos dar, né? A gente construa esse assenhoramento de si mesmo. Quando eu falei há pouco sobre essa nossa tendência emocional de deixar nossa mente tacanha, eu vou falar disso de uma outra maneira. Nesse exato momento que a gente está aqui trocando essas ideias, muitos, eu inclusive, usamos alguns artifícios imaginativos. A gente projeta imagens, essas imagens elas estão carregadas de significado. Esses significados têm um valor emocional, representam algo em que a gente consegue criar um sentido de identidade. E essa identidade não é na coisa assim, eu me identifico com isso que o Enki está falando. Não, não é. Essa identidade que eu estou falando é, essa experiência está me trazendo uma sensação de sentido, de existência. Agora, essa existência ela é baseada naquele eu real? Não, ela é baseada numa estruturação que vai me dar uma sensação de sentido ou de pertencimento ao contexto em que eu estou inserido. Não é algo transcendente, é algo que nos dá uma sensação de aconchego nessa realidade que eu estou inserido, no contexto que eu estou inserido. Tá? Então existe esse exercício que a gente precisa construir de perceber quem é que está atuando aqui. É o eu real? É o eu real, aquela
experiência que é transcendente, ou é esse falso eu que utiliza um monte de imaginações? Eu vou dar um outro exemplo, mais concreto sobre esse falso eu. Você está assistindo a sua série favorita na sala, tá de noite. Aí você ficou com sede, Aí você fala, vou beber água. Você levanta e você vai em direção à sua cozinha. A luz da cozinha tá apagada. E a luz da sala, né, tá entrando brevemente na cozinha. Então tem uma penumbra. Uma parte da cozinha tá quase iluminada e outra parte tá escura. Bem no limiar entre o claro e o escuro, você vê uma mancha no chão. Por reatividade, você fala, uma barata, e sai correndo. Porque você tem medo de barata. Na hora que você volta lá pro sofá, que você desiste de tomar água porque tem uma barata, o que acontece? Barata desgraçada, deve ter passado em cima dos copos, vou ter que lavar tudo. Será que ela passou na fruteira? E agora? Que não sei o quê. Você começa a criar um monte de circunstâncias. E na hora que você está criando essas circunstâncias, as relações emocionais são concretas e palpáveis. A sua raiva, a sua sensação de, sei lá, de perceber que de repente você foi covarde, que você é medroso, medrosa. Tudo isso é vivenciado de maneira palpável por nós. Você vai dormir, nem entra na cozinha, vai dormir com sede. No dia seguinte, com tudo mais claro, porque é dia, né? Você vai lá na cozinha e vê exatamente no local onde você viu a mancha escura na noite anterior, você vê uma caixa de fósforo. Por reatividade, por falta de lucidez, é muito provável que a gente fale. Filha da mãe de barata, derrubou até a caixa de fósforo. Quando, na verdade, sempre foi a caixa de fósforo. Sempre foi a caixa de fósforo. Toda a experiência anterior foi a gente viajando na maionese. Então, esse falso eu é essa entidade, sou eu e você, que tem esse hábito de ficar emocionalmente atribuindo valores a determinadas coisas e, através desses valores, derivando compreensões, ou derivando sentidos, derivando significados. E a experiência concreta, real, não é observada. Quem é que vive a experiência concreta e real? O eu real. Quem é que age de verdade? O eu real. Quem é que está fingindo que está agindo? Esse falso eu, né? Então, essa nossa dependência dessas questões emocionais faz a gente vivenciar uma estrutura de realidade que não é substancial, ela é aparentemente real. Como eu disse, na hora que eu estava pé da vida com a barata, as sensações que eu senti, as conclusões lógicas que eu tive, tudo isso fazia muito sentido. Mas a luz da consciência ou da lucidez, tudo aquilo não tem base, não tem substancialidade. Então, quando os caras foram criar o mantra, né, o que a gente chama de mantra, que lá na Índia é chamado de duas maneiras, Shabda Yoga ou Mantra Yoga. Tá? Então, é um corpo de conhecimento, tem, digamos assim, uma filosofia, não só práticas, para que a gente entenda exatamente esses processos. Tem uma estruturação aí que não está vivenciando a realidade, está vivenciando um monte de achismos, de e se, né? E muitas vezes a gente conclui um monte de coisa baseado em nada, tá? Então, esses caras, eles começaram a observar todas essas dinâmicas e aí eles foram estruturando o seguinte, um mantra para funcionar, ele precisa da luz da consciência. Ele precisa disso. Então não é algo místico, esotérico. Que eu estou querendo dizer aqui não é simplesmente eu sentar e fechar os olhos e dizer Om, Om, Om. Um sábio indiano que viveu no final do século XIX, Sri Ramakrishna, ele costumava dizer, se você ficar repetindo Om, 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 você vai ser simplesmente igual um sino que fica fazendo Dom, 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 Dom. Você precisa entrar numa relação com o mantra para que o mantra se revele a você. Era isso que o Ramakrishna dizia. E o que ele queria dizer? Que a experiência com o mantra não é a repetição dele com os olhinhos fechados ou com o altar bonito, enfeitado, com uma ritualística amorosa, né? A experiência com mantra é uma experiência investigativa, de construção de autopercepção. Não é nem de autoconhecimento. No primeiro momento é autopercepção. Porque para os yogis,
A gente só conhece aquilo que percebe. Como é que eu vou construir autoconhecimento se eu não tenho autopercepção? Se eu não percebo algo, como é que eu vou desenvolver um conhecimento daquilo? Então, dentro dessa construção da autopercepção, tá aí essa investigação sobre o que eu sou, né? O que tem dentro de mim, esses conteúdos que eu acho que são meus mesmo? Ou é cultura, ou é achismo, ou é crença, ou é imposição do contexto, seja através da religião, seja através do grupinho de meditação ou qualquer outra coisa que eu faço parte? O que de verdade é fruto de uma experiência lúcida e concreta? Que eu posso dizer, eu de verdade compreendi isso, não porque está racionalmente estruturado aqui, mas porque está sentido, está introjetado. Então, essa experiência do estar sentido é o que os yogis chamam de sabedoria, ou, de uma outra forma, de realização, né? Realização espiritual. Então, para experimentar um mantra, a gente tem que entender que eu preciso ter um mínimo de experiência com relação àquilo que o mantra pressupõe. Então, vamos falar de um mantra de cura, mas o que eu entendo como sendo cura? Quais são os conceitos que eu tenho sobre cura? Da onde veio a referência? Vocês não estou querendo jogar um balde de água fria na cabeça das pessoas, mas eu estou querendo trazer a visão de como esses caras que criaram o conceito estruturaram o negócio. Como é que isso surgiu? Não foi assim, eu vi a deusa X numa meditação e ela me disse, blu, e aí eu vou fazer blu, porque ela me disse. Não, né? Esses caras eles se investigavam de uma maneira profunda, porque a proposta era tirar a mente desse estado de torpor, tá? Então, todo mantra, Pri e pessoal, ele tem uma característica estrutural, que a gente pode dizer, isso aqui é uma abertura, isso aqui é um conduto de energia, isso aqui é o gatilho ou o combustível, isso aqui é o fechamento. Todo mantra, ele tem essencialmente essa estruturação. Tudo bem? Fez sentido para vocês?